Bom dia! Glória a Deus por mais um dia. Chegamos no dia 31 de janeiro de 2022. Até aqui o Senhor nos ajudou. As misericórdias do Senhor se renovou, continua se renovando a cada manhã. E estamos aí no final da nossa jornada de um capítulo de Provérbios por dia. Gente, que alegria! Que alegria! Eu confesso que eu achei que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir acordar, o que eu ia falar, porque eu sei para mim, eu consigo ler e entender para mim. E aí muitas vezes eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar? E aqui estamos, né? Dia 31 de janeiro de 2022, no último capítulo de Provérbios. Muito obrigada a todos que nessa jornada estiveram aqui. Obrigada, Eliane. Eliane está assistindo de Timóteo, que chique. Ai, Tati, que honra. Muito obrigado, Assis, que eu vi que entrou aí, Raquelzinha. Gente, muito obrigado pela força. Eu tenho convicção, plena certeza, que além da misericórdia de Deus, a presença de vocês me deu toda essa força de estar aqui a cada manhã, às 6h31 da manhã. Assim, os amigos, as amigas comparecendo. Eu achei interessante que foi o que eu falei com a Patrícia, que fez meu canal no YouTube. Minha amiga, ela falou assim, eu falei com ela que quando eu liguei a televisão, que eu me vi lá, eu desliguei a televisão. E eu falei assim, meu Deus, as pessoas vão me ver. Aí ela tá assim, mas no Instagram as pessoas estão te vendo. Aí eu pensei, mas é mesmo. E aí eu entendi que aqui, antes de entrar, é uma sofrência, mas depois que eu entro, eu vendo as pessoas que eu conheço entrando, vendo os nomes, a sensação que eu tenho é que eu estou falando com os meus amigos igual eu converso aqui em casa, igual eu converso no Café Chique, que eu fui com a Tati e a Delma, Copa e Cozinha lá em Belo Horizonte. Essa é a sensação. Agora, no YouTube, ou assim, quando eu me vejo, que não tem pessoas que eu conheço me vendo, vocês me entenderam, né? Aí eu fico confusa. Ai, gente, louvado seja Deus. Eu tô com meu coração explodindo de gratidão. Essa madrugada eu acordei, fiquei um tempão acordada, achei que não ia nem conseguir levantar cedo, porque acordei 00:30, era 3 horas, eu estava acordada ainda. E só agradecendo ao Senhor, porque por mais que vocês sabem que eu falo bastante, mas falar para pessoas que não me conhecem, falar em vídeo, é muito difícil. Eu achei bem difícil. Depois que a gente entra e vê os coleguinhas, a gente relaxa, mas é uma missão. E por muitas manhãs eu sentei aqui com a Bíblia aberta e eu pensei, o que eu vou falar? Quase todas as manhãs. E eu aprendi junto com vocês. Deus trouxe revelações novas ao ler aqui junto com vocês. E uma coisa eu posso falar com vocês com convicção, que a palavra de Deus, não só as misericórdias de Deus que se renovam, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela se renova a cada leitura. Eu já li várias vezes, como eu falei para vocês, Provérbios, mas aquela revelação do Provérbios de ontem, sobre a sanguessuga, o parasita, né, que tem 2 filhas. Dá. Na Bíblia a mensagem fala, dá e quero mais. Aquele discernimento, que essa insatisfação de sempre querer mais e mais, gera ingratidão. E foi uma revelação de ontem. E os ciúmes e o egoísmo é uma das filhas da sanguessuga.
E eu tenho percebido nessa leitura de Provérbios que a insensatez, ela gira toda em torno de si mesmo. Então, eu acho que uma pergunta, porque a gente viu que a lisonja é um elogio é saudável, é necessário, é de Deus, mas a lisonja é um elogio com interesse próprio, egoístico. A gente viu que a complacência dá uma sensação de que a pessoa é fina, delicada, né? Não se posiciona. É insensatez, porque a intenção da pessoa é que ela não seja vista de forma errada num conflito. Ou ela é complacente porque ela quer passar de uma pessoa boa, quer passar boa impressão. Viu que o eu tá aí? E eu percebi que a insensatez, o centro da insensatez é o ego, é o eu, é o egoísmo. Então, uma régua, né, pra gente medir se estamos sendo insensatos se as nossas atitudes, no fundo, é apenas interesse próprio nosso. Se aquela atitude, se aquela ação nossa, ela está baseada só no que eu quero. Para mim, o que eu quero, que os outros pensam de mim, qual benefício eu vou ter com isso? Qualquer ação em torno dessas respostas, que eu seja o único centro e o único beneficiado, a insensatez está patrocinando esse comportamento e esse sentimento. Que o Senhor nos ajude. Gente, hoje nós vamos ter uma convidada especial. Aliás, todos os convidados são especiais, vocês aí assistindo, apertando o coraçãozinho, que é o balançando a cabeça. São especiais. Mas eu convidei desde o início dessa jornada a Cris, nossa amiga Cristiane Marcelino Vaz. Ela é nossa líder ali do Ministério de Radassa, Esté, e só que ela está morando nos Estados Unidos, em Atlanta. Então, agora lá, por exemplo, 6h39, são 3h39 da manhã. E aí falei para ela tentar acordar hoje, na madrugada, sem acordar as crianças que vão acordar às 5h30, para ela participar aqui com a gente. Então, se você tiver aí, Cris, já aciona aí o convite. Enquanto isso, gente, Provérbios 31 é um provérbio poderoso. Vocês não têm noção, eu já fiz de tudo com esse capítulo, eu já tive vários sentimentos sobre esse capítulo, eu já amei Provérbios 31, eu já não odiei porque eu não odeio, né? Mas eu já achei ruim Provérbios 31. Ex-Azar, meu irmão tá aí no maior apoio, gente. Eu tenho os melhores irmãos, melhores amigas, melhores tudo. Eu sou muito abençoada. Ai, Senhor, a minha música é: o que eu daria ao Senhor? O que eu vou dar ao Senhor? De tão abençoada que eu sou. Tem nada para dar, não. Só vou dar meu coração. Mas Provérbios 31, eu já li Provérbios 31, gente. Vou contar para vocês. Teve um período que eu li Provérbios 31. Quando eu terminei de ler, eu estava cansada. Eu até comentei com a Neide. Te vi aí, Marineide? Eu li antes de fazer caminhada. Eu fazia caminhada com a Neide. Aí, lá no Petrolândia. Quando eu cheguei lá perto dela, eu falei: Neide, minha filha, não tem condições de ser essa mulher de Provérbios 31. Ela trabalha demais. Deu cansaço. Cheguei cansada pra caminhada. 6h da manhã caminhada. Já cheguei cansada só de ler. Eu já vi minha mãe em Provérbios 31, gente. Eu consigo decifrar minha mãe em cada capítulo. Em cada versículo de Provérbios 31. Eu já aprendi Provérbios 31. Eu já declarei que eu seria, colocando meu nome em cada ação do capítulo. Já fiz de tudo. E Provérbios 31 é um provérbio maravilhoso. E
E é interessante, gente, que ele fala da mulher, né? É muito se pregado a mulher, mas o homem também pode aprender muito com a ação de Provérbios 31. E outro detalhe, o homem, ele pode se preparar psicologicamente, socialmente, ele pode se preparar financeiramente para ser o esposo dessa mulher de Provérbios 31. Você pode aumentar o seu padrão para você poder querer, exigir, buscar de Deus uma mulher de Provérbios 31. As mães devem olhar para os seus filhos, para os seus meninos, educá-los para ser um dia o esposo da mulher de Provérbios 31. E se eles tendo essa educação, eles vão elevar o padrão. E eles não vão querer qualquer mulher. Eles não vão cair na lábia daquela mulher do capítulo 28, capítulo 29, que apronta e limpa a boca e fala assim, eu não fiz nada de errado. Vocês lembram desse versículo? Do capítulo 29? Limpa a boca e fala, eu não fiz nada. Dissimulada. Um filho, um homem, uma criança, um jovem, que ele é educado para andar ao lado de uma mulher dessa, do Provérbios 31, ele não cai na lábia de qualquer uma, não. Ele não cai na lábia daquela mulher daquele Provérbios, que eu não lembro o capítulo agora, mas vocês lembram da insensata, que ela vai para a esquina e ela fala para o rapaz inocente, vamos lá em casa. Meu marido saiu para viajar e não volta hoje. Um filho educado dentro desse padrão. E, inclusive, esse epílogo, né, da mulher de Provérbios 31 é uma fala de uma mãe. É uma orientação de uma mãe para um filho, o Lemuel. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos traz clareza, para que nós possamos extrair desse capítulo. Vai mesmo, Eliane. Eliane já está declarando que o Dudu, meu sobrinho, vai encontrar uma mulher de Provérbios 31. E vai mesmo. E ele tem todo o perfil de ser esposo de uma mulher dessa. Porque pensa num menino de ouro, gente. Educado, gentil, bom gosto. É uma coisa preciosa. Eleve o padrão dele, que aí ele não vai cair na lábia de uma mulher insensata, de uma leviana, porque não sei se vocês repararam, nesses capítulos, Provérbios fala da mulher briguenta, reclamona, que é melhor morar no deserto do que com uma mulher dessa, da mulher que reclama tanto, briga tanto, que é como uma goteira. Provérbios fala da mulher insensata, leviana, sedutora, prostituta, que trai o marido, que conversa manso, mas leva o homem para o pecado, que inclusive fala no final assim, que o final, o resultado da lábia dela é uma sepultura. É caminho para o inferno. E mais Provérbios também deixa registrado o tipo de mulher educada, de mulher sábia, de mulher prudente, de mulher sensata. Então nós temos 3 perfis de mulher no livro todo de Provérbios. E você que é mãe de menina também pode educar suas filhas para serem essa mulher de Provérbios 31. E você que é mãe de menino, eduque seus filhos. Eleve o padrão. Se você elevar o padrão, eles não vão aceitar qualquer coisa. Não vai. Amém? Vamos à nossa leitura? Cristiano e Marcelino, se você estiver por aí, amada, dê um sinal de vida. Vamos lá. A nossa leitura. Sejam todos bem-vindos. Ai, Érica, que bom que você veio. Ontem eu falei assim, acho que eu vou falar com a Érica, que eu preciso que ela esteja amanhã para fechar com chave de ouro. Gente, no primeiro dia que eu tava aqui sozinha, a Érica entrou.
lá da Espanha. Olha que lindo, e me deu maior força. E aquilo eu falei, não, eu estou falando para a Érica. Obrigada, viu, Érica, pelo seu esforço. Eu sei que aí o horário é diferente, você tem uma menininha linda, as demandas são diferentes, mas que Deus te abençoe. Quero falar para você que você foi um canal de Deus, assim, naquele dia primeiro, que eu tava muito nervosa, eu não sabia o que eu ia falar. E você ter entrado me deu força, me deu, né, um norte. Muito obrigada. Você fez muito bem aquele dia. Vamos ao versículo. Vou ler na Bíblia NVI, tá? Na versão NVI. Ditado do rei Lemuel. Uma expressão que sua mãe lhe fez. A gente acha tão lindo que isso é um conselho de uma mãe. Eu também declaro na vida do Pedro Gabriel Zélia, uma mulher de Provérbios 31. E eu sei que você tem educado ele para ser esposo de uma mulher assim. Eleve o padrão, gente. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres sem vigor, com aquelas que destroem reis. Não vá aos reis, não convém aos reis, ó Lemuel. Não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebidas fermentadas aos que estão prestes a morrer. Vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. E não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Gente, que lindo. Ai, eu fico emocionada com esse capítulo, sabia? Olha o que uma mãe está ensinando para os filhos. Eu quero declarar nessa manhã, se você tem dificuldade de sentar, conversar com seu filho, num tom amistoso, num tom amigável, eu declaro que essa barreira entre você e seu filho caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o seu filho não venha olhar para essa conversa como você está brigando com ele, xingando ele. Mas que ele venha olhar essa conversa como um ato de amor. Que ele venha se sentir amado. Quando você sentar com ele, como a mãe de Lemuel sentou com ele e falou para ele: filho, não beba vinho, não é prudente para um rei. Não é prudente para um rei querer beber, porque ele vai influenciar outras pessoas a beber. E as pessoas vão beber para esquecer a sua infelicidade. Meu filho, isso não é prudente. E aqui no versículo 8 ela fala: seja generoso, meu filho. Erga sua voz em favor dos que não podem defender. Olha que lindo, gente. Ela ensinando ele a generosidade, ensinando ele a olhar para o outro com olhar de compaixão. Ela ensinando para ele que existe pessoas que não têm voz. E se ele tem voz, que ele possa usar essa voz dele em favor desse necessitado. Quando você disser para o seu filho: você vai ser um médico, um bom médico, lembre ele que vai existir pessoas que não vão poder pagar a consulta. Incentive ele
a atender essas pessoas. Mesmo que ele vai trabalhar, vai ganhar muito dinheiro, mas fala para ele não esquecer de olhar para aquele que não pode pagar. Se você declara que o seu filho vai ser um empresário, um homem bem-sucedido, lembre ele que quando ele tiver com a conta de milhões e bilhões, para ele não esquecer do necessitado. Porque vai ter pessoas que não têm R$ 1 o que comer e que ele possa olhar para essas pessoas. Que foi isso que essa mãe fez nessa primeira parte do capítulo. E aqui ela diz no versículo 9: erga a voz e julgue com justiça. Defende os direitos dos pobres e dos necessitados. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E eu vejo nessa parte desse capítulo que nós, ali na minha casa, eu e meus irmãos, com a atitude da minha mãe, nós tivemos essa orientação. Nós tivemos essa orientação quando ali no nosso casa, no Bela Vista, era tipo um trem. Eu falo tipo um trem porque era cozinha, não tinha corredor, né? Era um barracão, não tinha corredor. Da cozinha passava para dentro da sala, de dentro da sala passava para o quarto do meu pai, mas da minha mãe, e do quarto da minha mãe passava para dentro do nosso quarto. Não tinha um corredor que separava, então já entrava direto dentro dos cômodos. Aí por isso que eu brinco que é como um trem. E mesmo nessa casa pequena, minha mãe acolhia tanta gente. A nossa casa, o nosso quarto, que era o quarto das meninas, meu irmão ficava na sala. E ele dividia a sala com os meus tios, que vinha do interior. Nós dividíamos os quartos com as tias que vinham do interior. E eu posso dizer para vocês que eu não tenho na minha memória uma vez que o meu quarto fosse dividido só com as minhas irmãs. Ou só para mim. Até o dia que eu casei. Eu casei com 33 anos. Inclusive, mês que vem, agora, de fevereiro, dia 13, vai fazer 11 anos que eu casei. Eu tenho 44 anos e só tem 11 anos que eu tenho um quarto. Só pra mim, né? O meu bem, mas que eu tenho todo o poder sobre ele. Porque minha mãe, ela ensinou a gente a olhar. E isso é poderoso, gente. Isso é maravilhoso. O ensinar a compartilhar, o ensinar a olhar para o necessitado. Teve um período da nossa vida que um quarto, eu tenho duas irmãs, a Erilda e a Marta, de sangue. Mas, no caso, um quarto para 3, que seria para 3, tinha 9. Uma cama de casal dormia 3. Uma de solteiro, 2. E colchão no chão. Isso não foi um fim de semana. Isso não aconteceu por uma semana. Isso não aconteceu por um mês. Isso aconteceu por anos. E minha mãe, ela administrava ali aquele monte de mulher com as TPM da vida. Uma coisa que ela exigia, que ninguém usasse a roupa uma da outra, cada um com as suas coisas, para não gerar mais conflito. E é isso. Ensine o olhar para o necessitado. E aí, a partir do versículo 10, a mãe de Lemuel, ela começa a discorrer quais características Lemuel deveria olhar para uma mulher. Ele deveria achar numa mulher. A Eliane, minha irmã, que eu falo que ela nasceu na minha família com 15 anos, ela tá falando aqui que acha que a gente nem tinha TPM. É verdade, eu não lembro. Não tinha nem como ter. As TPMs eram todas suprimidas com tanta gente juntas. Olha que lindo.
A minha mãe, a regra da minha mãe, a gente não podia usar a roupa uma da outra, né? Mas a Eliane tá contando aqui que a gente usava. Mas a gente usava, gente, se desse aquele estresse de, você não lavou, você não colocou no lugar, a gente não manifestava. Porque senão minha mãe ia pegar nós pelo pé, porque a regra era justamente para isso, para não gerar briga, confusão. Mas a gente usava e se estressasse, engolia o estresse e não se manifestava. Vamos lá? A partir do versículo 10 é a característica. Eu achava que era uma mulher com tudo isso aqui, mas eu já ouvi pessoas dizerem que são características. E aí fica a critério. Vamos lá. Olha a característica, vê se você se enxerga nessa, Wagda. Algumas eu falo com Deus que é profético. Eu me enxergo profeticamente. Pensa, escuta essa, gente. Uma mulher exemplar, feliz, quem a encontra. É muito mais valiosa do que rubins. Seu marido tem plena confiança nela. E nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Gente, esse versículo é forte. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. É o 12. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Gente, eu sou doida para chegar nessa parte de dar ordem à tarefa às servas. Só tô com a serva máquina Hilux, 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 gostei do Hilux, Electrolux ali. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio, lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Na mão, 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chegar a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você de todas supera. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Uau! Que capítulo forte! A Maria está comentando que esse Provérbios também você pode tirar lições como empreendedora. Sabe? Essa mulher, além dela ter toda uma administração na casa dela, ela investe, ela tem um olhar empreendedor de comprar,
de vender, de fazer com as próprias mãos. E isso, gente, é uma característica que ela pode ser desenvolvida. Talvez você pense assim, eu não dou certo com nada. Eu não sei fazer nada. Com certeza, Deus colocou um dom em você. Talvez você não tenha o dom de cozinhar como eu. Mas com certeza dentro de você tem algo que você pode desenvolver para melhorar a renda da sua família, para melhorar as rendas da sua casa. Pede ao Senhor, começa a se olhar, começa para um tempo. Não tenta procurar um momento silencioso. E não venha me dizer que não existe, porque se o povo da sua casa dorme em algum momento, então que seja esse momento. Eu comentei aqui em uma das lives que a Stormy Mart, que escreve o livro, né, do Poder da Mulher que Ora, o Poder da Esposa que Ora, As Guerreiras da Oração, ela desenvolveu vários livros sobre oração. Ela conta que quando as crianças dela eram pequenas e ela não conseguia tirar um tempo de oração, porque quando eles viam que a luz estava acesa, ou que alguém, né, que ela já tinha acordado, já vinha, mamãe, não sei o quê, papapá. Sabe o que ela fez? Tinha um armário no corredor da casa dela. E aí ela entrava dentro do armário, ficava encolhida dentro do armário e puxava a porta. Ali era o momento dela sós com Deus, sem interrompida. Busque esse tempo e peça ao Senhor, Senhor, qual que é os meus dons? Talvez você, igual nós estamos aprendendo ali na casa afetiva, junto com a Fabiana, talvez quando você era criança, quando algum talento seu ia ser manifestado, quando você ali ia manifestar seu talento, como criança. E aí as pessoas da sua casa, sem sabedoria, diziam, você é parecida demais. Como, às vezes eu ouvi tanto, Elisângela, você fala demais. E se isso tivesse me paralisado? Então, às vezes o seu dom está paralisado por uma ferida, por uma rejeição, por uma situação que te trouxe um bloqueio, que te trouxe ali um encolhimento. Peça ao Senhor para te curar. Mas com certeza, eu tenho certeza que Deus colocou um dom dentro de você para você explorar. E desse dom, você não só vai abençoar outras pessoas, porque aqui a mulher de Provérbios 31 fala, no versículo 20 fala, acolhe o necessitado e estende a mão aos pobres. Ela tem algo para dar. E dali, aqui no 14 fala, antes de clarear o dia, ela se levanta, ela prepara comida. No versículo 16, ela avalia um campo e compra, e com que ganha, planta uma vinha. Olha para vocês verem. Ela planta, ela avalia o campo e compra. E daquilo que ela compra, ela faz produzir mais coisas. Ela planta naquele campo uma vinha. Então ela está investindo, ela compra e investe. Ela avalia. Ela não sai comprando descontroladamente. Então esse capítulo, gente, ele é muito rico. Ele é um capítulo que dá pra gente ler e meditar palavra por palavra. E eu tô muito feliz que eu vejo aqui, ó, a Nadine, que é uma nutricionista maravilhosa. Inclusive, gente, depois vocês seguem ela lá, nutri.nadine Julie. Ela tem um programa de emagrecimento saudável, de alimentação saudável. Ela dá muitas dicas lá no Instagram dela. É uma empreendedora que tinha tudo para não ser, né, Nadine? Tem uma história que ela não teve uma estrutura. Ela tinha um incentivo, mas ela não tinha uma estrutura física para ser quem ela é. Mas ela colocou os olhos no Senhor. Ela colocou os olhos na palavra. E ali ela foi batalhando. E foi caminhando, né? E hoje já não está onde Deus ainda vai levar, mas já está
num nível bem avançado. Aí, então, gente, o empreendedorismo, Deus já colocou em nós. Peça ao Senhor para poder te orientar. O que está te paralisando? Que você não está vivendo o que Ele tem para você. Aqui a Provérbios 31 usou o termo, e ela não tem falta de nada. Você está sentindo que está te faltando algo? Analise, será que não é porque você está dispensando energia demais em algo que não é para você e não está dedicando naquilo que é para você? Nós temos que começar a fazer umas perguntas para nós. A gente tem que começar a questionar. Será que eu estou de fato fazendo o que Deus me chamou para fazer? Ou eu estou fazendo o que minha mãe quis que eu fizesse, o que o meu pai quis que eu fizesse, o que as minhas amigas, porque fui influenciada pelas minhas amigas? Será que eu estou fazendo só porque aquilo me disseram que aquilo dá dinheiro? Eu conheço pessoas que estudou 5 anos. Eu tenho um amigo que estudou 5 anos fazendo uma faculdade porque falaram para ele que aquela profissão dava dinheiro. Ele gastou 5 anos da vida dele. E uma profissão difícil. Tinha que estudar muito. De muitos cálculos. Ele nunca fez estágio. Ele nunca procurou um emprego nessa área. Porque não era o que ele queria. Então, será que nós ainda estamos insatisfeitos ou está nos faltando algo porque nós não estamos dedicando aquilo que realmente Deus nos chamou para fazer? No dom que Ele colocou em nós? Ou será que a insatisfação, que a reclamação, porque essa mulher, ela trabalha. Será que a murmuração está tirando tanta sua energia que você não consegue olhar para o que você já tem e sentir plena, sentir satisfeita, sentir grata? Porque, gente, a satisfação e a gratidão não significa que você não precisa melhorar mais. Pode melhorar mais. Se na sua conta tem 1 milhão, não significa que você não quer mais. Você pode ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, tanto de milhão. O que nós temos que aprender é ser grato. Grato com o que nós temos, satisfeito, contente. E continuar em busca da direção que Deus tem para nós. Nós não podemos ser acomodados. O tanto que eu tenho já tá bom. A minha vidinha que eu já tô tendo já tá bom. Quando você diz isso, você está olhando só para a sua satisfação. Mas claro que se você buscar mais, se você dedicar mais, você vai ter para você e vai poder abençoar outras pessoas. O contentamento não me livra de querer mais. O contentamento, a gratidão, a satisfação não me livra de buscar mais. Eu posso buscar mais, mas eu não estou reclamando, eu não estou murmurando, eu não estou deixando de ver Deus em tudo que Deus tem me dado. E a gratidão, gente, ela gera alegria, ela gera bom humor. A gratidão gera energia para você fazer mais. Aquela mulher que fala que é melhor morar no deserto do que morar com ela, do que morar num palácio com ela, a ingratidão, a insatisfação está reinando na vida dela. Porque a pessoa só começa a murmurar, só começa a reclamar, só é chata, enjoada, quando ela não consegue olhar com olhar de gratidão aquilo que Deus tem dado ou aquilo que o outro tem feito para ela. Como a gente disse em algumas lives anterior, a gente tem que entender, não criar expectativa em cima das pessoas. Porque às vezes a pessoa, ela só pode dar o que ela recebeu, o que ela tem. E aí às vezes ela não aprendeu
Na família que ela veio, não teve esse tipo de relacionamento, esse tipo de aprendizado. Por isso que eu estou falando com vocês. Ensine seus filhos, leia com eles Provérbios 31. Mostre para eles que tem um nível elevado. E que eles podem buscar ser essa pessoa. E ter essa pessoa na vida deles. Que eles possam elevar o padrão. E aqui, na Bíblia Mensagem, olha que lindo como que discorre na Bíblia Mensagem, que é uma linguagem mais contemporânea. Ei, Luciana e Eliane, tô vendo vocês aí, viu? Uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela, sem reservas. Uma pessoa... ela compara os preços... Gente, isso é muito interessante. Olha na Bíblia Mensagem, quando fala sobre a questão do investir o dinheiro. Olha aqui. Ela compara os preços e busca os melhores fios de lã de algodão. E alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante, que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Olha que interessante. Além dela avaliar o valor das coisas, ela busca em outros lugares coisas diferentes para sua casa, coisas mais aconchegantes. Ela tem um lar diferenciado e ela tem umas vestes diferenciadas, porque ela busca novidade. Por isso que ela é comparada como um navio mercante. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza seu dia. Gente, essa parte aqui eu estou declarando a minha vida organizada. Nome de Jesus. Examina um campo e compra. E depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para trabalhar. Ela arregaça as mangas, ansiosa para começar. Compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas de casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade. Estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para uso. Ela mesmo faz as roupas que usa e se veste de roupa de linho coloridas e vestidos de seda. A bichinha ainda é elegante. Elegante, se veste bem. Seu marido é muito respeitado. Quando se reúne com as suas autoridades locais, ela desenha vestidos e vende. Olha para vocês verem, ela faz trabalhos, né, que é aquilo que eu falei, de acordo com o dom dela. O dom dela é costura, gente. Então, se o seu dom é maquiagem, se o seu dom é culinária, se o seu dom é palestra, se o seu dom é ouvir pessoas, se você ainda não sabe qual que é o seu dom, passe um tempo com Deus, pede Ele para te mostrar, porque Ele colocou em você, com certeza. Ela desenha vestidos e os vende. Leva blusas que tricotou para as lojas de roupa. Suas roupas são bem feitas e elegantes. E ela sempre encara o dia de amanhã com sorriso. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer e sempre o diz com toda gentileza. Ela é atenta a todas as suas casas e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todos. O encanto pode enganar. A beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive com o temor do eterno.
Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Uau, muito forte. É uma mulher que inspira. É uma mulher que inspira. Eu vi meu irmão aí, que ele é muito sapeca, gente. Ele é uma criança de quase 50 anos. Ele tá falando aqui, Amélia, e foi bom ele falar isso. Porque é isso que o diabo quer. Que a gente pensa que somos Amélia. Mas eu quero aqui trazer uma reflexão bem legal. No versículo 15, está dizendo que ela dá ordem às suas servas. Ela dá ordem às suas empregadas. Sabe o que significa isso, queridos? Que ela sabe delegar funções. Tem mulher que ela desenvolveu no lar dela uma dinâmica que só ela faz tudo. Gente, a nossa casa não é hotel. Eu amo quando a Janaína Depiné, ela é uma consultora de etiqueta, uma mulher elegantérrima, e ela usa essa frase: a sua casa não é hotel, a sua casa é um lar. O banheiro, ele é de todo mundo, então todo mundo tem que dar um grau no banheiro, tem que cuidar do banheiro. A pia, as vasilhas que estão na pia, ela é de toda a família, então toda a família pode lavar. A varanda é de toda a família, então toda a família pode limpar. Não seja essa mulher que acha que você é a Amélia, a empregada da família. Aqui essa mulher, ela trabalha, mas deixou bem registrado no versículo 15 que ela dá ordem. E se ela é uma empreendedora, se entra recursos na venda, por que não pagar uma faxineira? Por que não pagar uma ajudante para fazer um serviço que talvez tome tempo, enquanto ela desenvolve esses de costurar, que traz retorno financeiro para a família? Então o negócio é abrir a mente, o horizonte. Por que não delegar para o filho? Filho, a sala, colocar as coisas no lugar é sua função. As vasilhas do almoço é sua função. Já que esse dinheiro do trabalho vem para casa, é justo que toda a casa se empenhe nas tarefas da casa. E isso não sobrecarrega para ela. E isso traz satisfação. Aprender a delegar. E quando você delegar para os da sua casa, talvez você fale assim: ah, eu mando fazer, não faz. Será que não é porque quando você pediu para fazer, a pessoa fez dentro da condição que ela tinha e você ficou reclamando, você ficou pondo defeito? Será que não é por isso? Será que não é porque você desvalorizou tanto o que a pessoa fez, que ela prefere não fazer para não se sentir humilhada novamente? Nós temos que fazer essas perguntas. Ah, mas eu vou aceitar vasilha mal lavada? Olha, você pode ensinar. Se você tem um filho pequeno, lavou e não ficou legal, não ficou bem lavado, você pode ensinar com amor, que é o que o versículo aqui fala. E ensina com amor. Ela ensina com amor. Ensina com amor. Olha, é assim que faz. Separa. É assim que faz. Porque às vezes é exigido, é cobrado, é oprimido sem ter a chance de ser ensinado. Então nós temos que fazer essas perguntas. Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos desperte. E eu quero fechar esse capítulo. A Cris, pelo jeito, não conseguiu vir, né? Também 3 horas da manhã, gente, para levantar 5h30, eu compreendo que é bem difícil. Eu quero ressaltar
A Nadine até comentou aqui, ó. Ou quer que eu ela tá falando. Às vezes a pessoa pede e quer que a outra pessoa faça na hora que ela manda, na hora que ela quer. Sem ditaduras, gente. É com amor. É com amor. Gere o senso de responsabilidade. E tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Tem mulheres que elas acham que a casa é delas. Aí é minha panela, meu prato, meu copo, minha tapaué. Então, se um membro da família quebra um copo, é uma maldição. Mas se ela quebra um copo, porque ela é humana e ela pode quebrar um copo, é um acidente. Se ela pode derramar alguma coisa no chão, é um acidente. Se alguém da família derrama algo no chão, é um desleixo, mão quebrada, falta de atenção. Vamos olhar para os da nossa casa com amor. Que é isso que a Provérbios 31 ensina. Com amor. Ensina com amor. Fale com amor. Delegue funções com amor. Mas de forma que seja uma casa de paz. Que seja uma casa onde não só os membros da família queiram voltar. Você chegou, Cris? Ai, meu Deus, já são 7h23, gente. Eu vou chamar a Cris. Manda um convite aqui, Cris. Nós estamos te procurando, amada. E nós já íamos orar para encerrar. Mas eu quero apresentar vocês ao vivo aqui, a Cristiana e Marcelina. Manda um convite aqui, Cris, para mim te aceitar. Espero que possa ter contribuído de alguma forma dentro desse capítulo. É um capítulo muito rico, que nos ensina muitas coisas. Ensina como relacionar com os da nossa família. Ei, Josi! A Josi tá aqui, gente. A Josiane, ela é da minha infância também. A gente brincava de casinha, ela era minha filha. Josi, você lembra? Quando a gente brincava de casinha. Acho que ela não lembra não, que ela era bem pequenininha. Aleluia! Tudo bem? Como vai? Bom dia! Jesus, eu já ia para as considerações finais. Aí eu cheguei. Bom dia, gente! Gente, eu coloquei o telefone para despertar. Vai despertar, viu? De tarde. Eu coloquei PM, não AM. Então deu errado. Aí eu dei aquela olhadinha assim pro relógio ali. Olhei e falei, meu Deus, 4h18! Então, assim, agora são 4h25 aqui. Eu ia estar acordando... 7h25 aqui. Então, tá, a diferença nossa agora de fuso horário tá de 3 horas, né? Mas só de dar um oi já tá bom demais. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, fala uma coisa sobre a mulher de Provérbios 31. Gente, eu não sei o que foi falado, mas eu preciso falar uma coisa. A mulher de Provérbios 31, ela, na verdade, ela não existe. Porque o livro, na verdade, não sei o que foi falado, mas o Provérbios ele foi feito para que os jovens judeus, né, decorassem coisas que são fato, são realidades. Então aqui é uma junção, é uma apóstrofe. Então nela aqui tem uma apóstrofe, esqueci o nome agora. Epílogo. Então, vai tendo aquela atualização toda das letras, né, que são faladas. Então, aqui tem todo o alfabeto. Então, começa com A, é uma característica. Começa com B, outra característica. Então, nós temos aqui todo o alfabeto com características que nós podemos olhar e nos inspirar. Mas eu quero dizer para você, mulher abençoada, preciosa, querida, nunca use o livro de Provérbios para julgar uma outra mulher, por favor. Sabe, nós devemos nos unir. Ou para se julgar a si próprio. Sim, isso não é um padrão, né? Primeiro que a salvação não é feita por obras. Nós somos salvos por Jesus. Então, esse legalismo de você ter que fazer uma coisa para merecer, para receber, isso não existe. Não faça isso, tá? Inspira, se inspira. Sim. Uma coisa que eu falei aqui, Cris,
para as mães de meninos, Uhum. apresentar o Provérbios 31 para os meninos, porque foi isso que a mãe de Lemuel fez. Porque o que está acontecendo? Provérbios fala da mulher leviana que leva o jovem lá nos primeiros capítulos, o jovem é inocente, é inexperiente, cai na lábia. Então, por quê? Às vezes não é passado para ele, não é padrão, mas características que são interessantes numa mulher para namorar, vamos dizer assim, para se relacionar. E o Provérbios 31, ele traz características de mulher que ele pode olhar e fazer aquela análise. Uhum. Porque a mulher insensata e a leviana, ela dá na cara. Uhum. Só que se ele não tem um outro padrão, se ele não tem uma outra informação, ele vai achar que aquela informação é a que é. Agora uma coisa super interessante. Quando você for fazer isso, faça por prática. Seja. E Não fale, seja. Então é muito sim, importante que isso, você foi o que eu falei. Eu falei assim, então desse você vai deixar o menino para ele ter condição de ter esse nível. Porque também tá cá embaixo querendo lá em cima, não vai dar ibope. é. E na misericórdia também, né? Porque você vai dar exemplo no caminho. Tem um livro da Cris Poli que fala sobre pais por exemplo, né? Você vai ensinar, são pais que são líderes por exemplo. Você precisa ser, então isso é muito importante. Agora, uma coisa super legal, gente, Provérbios 14 também vai ter aquele jargão maravilhoso sobre que a mulher edifica a sua casa. Isso é muito sério, porque a sabedoria, quando você lê o livro de Provérbios capítulo 8, você vai ver que ela é o próprio Deus. Então, isso aqui, gente, não é um modismo, não é um legalismo, não é um feminismo disfarçado, não tem nada disso aqui da questão do gênero. Isso aqui, a sabedoria é para todos. O convite à sabedoria, como está lá em Provérbios 9, é para todos. Ela preparou um banquete, ergueu as colunas, matou os animais, enviou convites para os lugares mais altos da cidade, dizendo: venham todos os insensatos, os que não têm sabedoria, todos aqueles que não têm experiência, vinde comer, né, do banquete que eu preparei, do vinho que eu mesmo amassei as uvas. E aí convida a todos pela cidade, a todos Todo. dos lugares mais altos. E de contrapartida, a insensatez vem fazendo a mesma coisa. A insensatez convida a todos pela cidade, ela está sentada à sua porta porque ela é uma preguiçosa, ela é da aparência e não da realidade, e aí ela fica sentada à sua porta convidando as pessoas e ela tem um convite bem fraudulento que fala o seguinte, que a água roubada é doce e o pão que se come escondido é mais gostoso. Então, é aquela questão do fake, vamos fingir? A gente não tem um lugar melhor do que a igreja para poder fingir, para poder mostrar as aparências. Eu estou discutindo com alguém, mas eu entro na igreja, eu me santifico, a aura, aquela coisa fica enorme na minha cabeça, e eu cumprimento todos com a paz do Senhor, e eu estou bem, e eu tenho uma roupa de crente, uma voz de crente, um comportamento de crente, mas eu sou imprudente. Então, a insensatez, ela é muito disso. A Bíblia diz que a insensatez ela é pura vaidade. Então, Pura. quando a insensatez ela convida para você eliminar processos, para você fingir o final. Então, eu até estou para começar uma série no Instagram, né? Que eu estou querendo postar coisas que vivi e não postei. Porque você precisa viver de fato e depois, enquanto sobra tempo, aí você vai e coloca em dia. Porque essa questão do tá vivendo, já tá postando aquela coisa toda, isso é muito tentador e muito semelhante àquilo que é fácil para aquilo que a insensatez propõe, que é vamos fingir. Então, é melhor do que eu pegar uma criança que está nervosa, que está cansada, que está com fome, que está na casa das pessoas e que está me dando trabalho. Eu ir lá, levar ela no banheiro, conversar, falar: o que você tem? Daí eu presto atenção, falar: vamos dormir, vamos comer, vamos para casa, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você. Dá muito trabalho ser real do que fake. Do que eu pegar e falar assim: vamos tirar uma foto, porque a família tá bem, tá todo mundo bem, tá lá chorando, e você tá lá, faz sorriso, sorrir. E vai fazer aquela foto para postar, para mostrar. Então, assim, é muito da aparência, é muito do fingimento e é pouco da sabedoria. Sabedoria profunda. A sabedoria não mede esforços, ela vai até o fim, ela faz o que é para fazer, ela faz o que é real, ela faz o que é perfeito, porque a sabedoria é o próprio Deus. Então, quando você vive a sabedoria do Senhor,
e você se dispõe, primeira coisa, você nunca é sábio aos seus próprios olhos. Então, essa aprovação sua, pessoal da sabedoria, não existe. Porque a sabedoria é a pessoa de Deus. Então, se você caminha com Deus, você tem chances de conviver com a forma de viver de Deus. É diferente. Aí você vai viver a forma de viver de Deus, a glória vai ser dele, e as pessoas vão observar isso. E as pessoas vão conhecer a Deus, sim, que é o mais lindo. Porque a pessoa acaba, a gente sendo só a ponta, porque aí a pessoa vai saber que a sabedoria vem de Deus e a pessoa vai começar a conhecer a Deus. Uhum. E, gente, e o conhecer a Deus, ele é contínuo. Mas, me conta aqui, me fala aqui. A gente dá uma fechadinha aqui, para não ficar tão longo. Sobre o Provérbios 31. Uhum. Sobre essa parte que a mãe de Lemuel está aconselhando ele. Uhum. Já que a gente viu que eu até comentei no início da live, que não é uma mulher com tudo isso, né? Que são características para a gente se inspirar. Palavra, acróstico. Acróstico, é isso. Já fiz tanto acróstico, eu amava fazer acróstico. Os nomes das pessoas, com amor. Mas não deixa de ser né? As características aqui são para inspiração, né? Inclusive a gente até comentou no empreendedorismo, né? A pessoa, a mulher que empreende, que trabalha, ela pode ser inspirada aqui nesse capítulo também. Não só como esposa, mas no empreender. Mas eu queria que você falasse sobre essa primeira parte, que parece que a mãe dele está dando um conselho para ele, sabe? É o versículo 13? Não, no 9 aqui, ó, na primeira parte do 31, que fala, que começa, né, o primeiro aqui, ó, ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. Aí ela começa, ó meu filho, filho do meu ventre, no quarto, no rei, sair bebendo e tal. Que é um conselho, né? Uhum. Erga a voz e julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados, é o 9 que você está falando? Isso, o 8 e o 9 aí. O conselho, ou pode ser desse trecho todo aí, entre 1 e o 9. Então, quando a gente vai ver, ela está pronunciando uma série de características, né? Ela vai ver, tudo que ela está falando, gente, são finalizações, são frutos. Então, muitas vezes a gente quer começar do fruto. Então, eu vou te mostrar um caroço, né? Uma semente de melancia, uma semente de banana. Gente, banana tem semente. Você tem que pegar aquela semente e fazer uma reflexão com ela, tá? Olha para aquela semente e não pode esperar comer aquilo e ter sabor da fruta. Então, olha a semente, imagina todo o processo. Vai pôr na terra, você vai visualizar todo o processo que vai ter que ter um regar, né? Primeiro um cuidado, uma avaliação do plantio, depois um cuidado, mas o crescimento vem do Senhor, como diz Paulo. O mistério de Deus. Mas a questão é que isso aqui é uma plantação. Então, vai fluir da sua vida. Se você escolher ser sábio, vai fluir, né? Que você vai ter esse domínio de fazer essa boa escolha. Primeiro, que os jovens aqui, eles são alertados o tempo todo por essa mulher adulta, porque era uma compulsão, né? Ai, tenho, desejo, logo tenho. E é a tentação de hoje, né? Ai, nossa, desejo, logo tenho, vou fazer o que eu quero e tal. Então, aqui ele está totalmente controverso. Não gaste sua força com as mulheres. Não gaste sua força com a aparência, com a aprovação das pessoas, por mostrar que você é viril, que você é homem, que você é macho. Não gaste sua força tendo que provar sua masculinidade. Não faça isso, né? E aí vai colocar todas essas questões, né? De dar comida fermentada aos que estão prestes a morrer, a bebida, né? E ao vinho que estão angustiados. Isso aqui é cuidados paliativos. Né, quando a gente vai ver essa questão de estar perto do leito de quem vai morrer, gente, não é qualquer pessoa que pode se chegar perto de um leito. Quem se chega perto de um leito de alguém que vai morrer é alguém próximo a essa pessoa e de altíssima confiança, porque são os últimos momentos. Isso aqui é porque ele deveria ser sábio,
prudente. Isso é resultado de uma vida honesta, mesmo sendo jovem. Uma vida de conhecer pessoas sábias e mais velhas, mesmo sendo jovens. E aí, para que beba, se esqueça da sua pobreza e não mais se lembre da sua infelicidade. É promover mesmo esses momentos de alegria, promover momentos de paz. E, gente, isso é consequência de obras. Não adianta um imprudente pegar e falar, eu vou pagar a rodada para todo mundo aqui. Não é isso. É realmente prática de boas obras em amor. E aqui, erga sua voz em favor dos que não se pode defender. É mais do que ser um advogado. É ter noções claras de justiça. É realmente viver de acordo com o que é certo. É muito certo. E o que é errado é muito errado. E eu estou muito do outro lado, né? Do lado certo. Então, o meu posicionamento, só a minha forma de me comportar, já as pessoas já lembram, já sabem de que lado eu estou. Então, isso aqui, gente, são consequências de um excelente trabalho. Um trabalho dela, tá? Mas aqui ela verbaliza o que foi feito. Então, aqui ela está dando um segmento para ele de vida prática, né? Tudo que é muito prático são características, mas os fundamentos estão todos incrementados aqui. Então, o capítulo inteiro é mastigável. Ele é totalmente para reflexão, para absorção profunda. Para todas as idades, para todas as idades, para todos os públicos. E os gêneros, né? Aqui a gente vai entender que todos os homens podem aprender com essa palavra. E uma coisa muito importante, trabalhando com o Ministério de Mulheres desde 2012, eu pude entender que existe algo muito perigoso no nosso meio, que é a questão do legalismo. Realmente, são muitas coisas equivocadas sendo pregadas para as mulheres. Inclusive, pregam-se muito para as mulheres passagens bíblicas somente para mulheres, o que é um grande erro, porque o que se deve ensinar para as mulheres está entre o livro de Gênesis e livro de Apocalipse. É toda a palavra. Nós não podemos negligenciar todo o conteúdo e deixar todas as mulheres apaixonadas por Jesus e toda a sua palavra, né? E ensiná-las a serem discípulas, né, de Jesus, como qualquer outro homem pode ser discípulo de Jesus, e incentivá-los a compreender a Bíblia por inteiro. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós vemos nas reuniões de mulheres um certo modismo. A pessoa vem, por exemplo, ela tem reuniões de mulheres que ela começa a conviver, ela muda a roupa. Gente, ela muda a roupa, ela muda o cabelo, ela vai alinhando. Aí você acha que bonitinho, tá padronizado. Não, ela tá perdendo a identidade dela. E aí ela vai viver naquele modismo, tudo certinho e tal, aquela coisa. Gente, isso é um peso, isso é um fardo. Você tem que ser alguém que você não é. E aí, quando a gente vai ver, olha só o que a gente está fazendo. A gente está domestificando essas mulheres, dá o nosso padrão, com os vestidos de sedas de bolinhas, né? Os nossos poás. Eu amo poá, mas eu não posso achar natural que as pessoas vão todas vestir parecidas comigo porque eu estou na liderança. Eu não posso achar isso bonito. Isso é ruim, isso é um resultado de um mau trabalho, porque elas não estão liberando a glória de Deus dentro da sua essência. Eu sei que isso vai para outro assunto, mas eu quero dizer isso muito claramente. Gente, nós não podemos pregar legalismo. A gente confunde muito o que está lá em Tito, no capítulo 3. Quando Paulo fala para Tito, olha, organiza a igreja. Você vai falar para os homens, aí depois vai falar semelhantemente com as mulheres, né? Aí ensine as mulheres a serem boas donas de casa, ensine as mulheres a serem boas esposas, a fazer isso, aquilo. Aí tem uma série de ética, uma lista de coisas de ética para elas fazerem. Então, aí parece que quando você faz aquilo tudo, você tem direito a alguma coisa. Não, não existe isso. Aquilo lá também é fruto de quando você está cheio do Espírito Santo, você vai naturalmente frutificar. E, gente, lembrando, nenhuma fruta faz força para nascer. Então, é algo natural. E a seiva é Jesus. E um versículo que eu citei muito nessas últimas lives é Gálatas 5, que a gente não pode esquecer, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. E não nos tornemos escravos voluntariamente. Assim, foi muito falado esse versículo, porque a gente tem que ter essa mentalidade, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O sacrifício de Jesus, ele foi dolorido demais para a gente perder essa liberdade por insensatez, por modismo,
por, por ir pela cabeça dos outros, por perder nossa identidade. E aí que tá, uma vez que discípulo de Jesus eu sou, aí entra João 3, né? Que fala sobre que ele que é guiado pelo Espírito, ele é como uma folha que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Você vive o ministério de Cristo, não da sua denominação, e é Cristo que te leva a viver os lugares altos, né? Essa dependência em Jesus te leva a viver uma vida mais que abundante. Então, aí sim, você vai viver os frutos que a mulher de Provérbios 31 vive. E você pode colecionar. Você vai lá para o 26, vai ver que ela cinge seus lombos de força. Você vai ver a administração financeira dela. Você vai ver que você tem atividade física. Você vai ver que um monte de coisa, quer dizer, vai tendo uma circunstância ali, sabe? Você vai vivendo todo um processo de graça. Então, essa questão da escrava do lar, olha só que interessante. Se você lê a Bíblia, você pode usar, porque Satanás usou a Bíblia, gente, para poder tentar Jesus. Se você lê a Bíblia com esse pensamento legalista de fazer uma coisa para receber, não faz sentido você se esforçar de fora para dentro para ser a mulher de Provérbios 31, porque você não ganha nada com isso de alguma forma, o tanto que você vai sofrer para fazer o processo inverso é murro em ponta de faca, não vai dar certo. Eu quero te convidar a viver de dentro para fora. Viva em Cristo. E desde a seiva que é Jesus, mover dentro de você, na sua identidade, na sua vida, no seu processo, com a graça de Deus. E então os frutos vão acontecer. Naturalmente, você vai se tornar uma mulher não egoísta. Você vai ter alegria em servir os seus filhos, porque eles não são os filhos da sua colega, eles são seus. Eles são frutos do seu amor com seu marido. E você vai ter a prazer de servir seu amigo. Eu me lembro, gente, antes de contar a história do sapato, por favor, que quando eu casei, uma irmã virou para mim. Sapato para a gente encerrar. Tá, beleza. Gente, desculpa aí, tá? Porque eu perdi o horário. Aí eu quero falar tudo que eu programei. Mas aí a história de sapato é o seguinte: eu era recém-casada, né? Casei com 18 para 19 anos e meu marido trabalhava no aeroporto da Pampulha. Ele ia todo arrumadinho, trabalhava na Varig, na Rio Sul, e ele tinha que ir todo empacotadinho. E o sapato dele brilhava, né? Só que era ele que limpava. Por quê? Eu tive um conselho de uma irmã mais velha que falou comigo, assim, seriamente, falou assim: olha, nunca ilustre o sapato do seu marido. Nunca passe uma graxa, não faça nada. Porque o dia que você fizer isso, para sempre você que vai fazer. O seu marido nunca vai fazer. Então, você sempre deixa ele engraxar o sapato. Gente, o mais triste disso tudo é que esse conselho passou de geração em geração. Eu era a quarta geração que estava recebendo essa informação. E aí eu peguei e fiz, né, cara de brava, né, casei, não engraxei o sapato do meu marido. E ele pegava serviço às 6 da manhã, ele saía de casa 4 e pouquinha. E aí, na hora que ele tava, eu escutava, né, eu tava ainda dormindo, assim, escutava aquele tic, 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 oh meu Deus. Porque a abençoada aqui não podia fazer, ele tinha 2, 3 sapatos, mas eu não podia fazer. Aí depois é que eu pensei bem, gente, ele é tão legal, ele é meu amigo. Ah, não. Meu casamento não é igual da pessoa que me falou. Ele é muito legal, ele faz tudo por mim. Nossa, ele faz tudo por mim. Eu vou fazer, eu queria fazer. Aí um dia ele chegou, o sapato estava tudo engraxado dele. Cris, que coisa mais linda! Nossa, ficou bem melhor do que eu faço. Aí ele ficou todo feliz, né? E aí eu passei a engraxar. Hoje nem engraxo mais, não precisa, mas na época foi uma coisa tão legal. E eu fui, depois eu cheguei pra cima, eu falei, deixa eu te falar, eu não sei como é que era o seu marido, mas o meu é maravilhoso. E eu amo ele. Eu casei por livre, espontânea vontade, e eu amo a companhia dele, eu amo ajudar ele, e ele ama me ajudar, ele me ajuda muito. Então, é um companheirismo. Eu vou engraxar os sapatos do meu marido, sim. Então, essa questão desse amor, dessa história, ela é única. Marido não é um clichê, um local, uma coisa física estática. Marido é a pessoa que decidiu viver uma vida com você. É de outro gênero, mas é uma pessoa que está disposta a sofrer com você, a sorrir com você, a chorar com você. Então, não tem essa, ô marido padrão, é o seu amigo. Então, essa vivência, quando você vai ver, é maravilhosa. Então, isso é muito natural quando você tem fundamento. É o que a gente bem falou nas outras lives, que é a questão da construção do relacionamento, né? Nada vem pronto.
E aí você decidiu colocar na sua construção do seu relacionamento o servir com o sapato e não ouvir aqueles conselhos, né? Então, gente, para a gente já finalizar, porque nós passamos muito, muito, muito do horário, Ai, mas foi bom te receber aqui, Cris, né? Ter você nessa live. Eu sei que você teria coisas maravilhosas, preciosas para dizer. A gente pode até depois estar fazendo uma live num horário decente para você sobre esse capítulo. Depois a gente vai conversar sobre isso. E mas é isso, vamos estar orando. Né, eu quero que você esteja orando e eu quero já agradecer você, quero agradecer a todos que ficaram até esse horário, né? Passou mais de uma hora de live e vocês estão aqui firme e forte. Muito obrigado. Quero agradecer por esse mês de janeiro, gente. Meu coração é só gratidão. Eu não tenho palavras para agradecer tua bondade. Hoje eu estou só agarrada no diante do trono, porque só tem gratidão rolando aqui. Pode orar, Cris. ai, Jesus, nós também estamos encerrando o livro de Provérbios. Começamos, né, no dia 1º com a família. Hoje é o último dia. E como foi maravilhoso ler todos os dias lá, com a lareira ligada ou não, mas terminávamos de jantar e a gente ia lá para poder ler, todo mundo querendo ler. Né, os meninos, o Davi tinha vergonha de ler português, ele ficava agarrando assim um pouco para ler, daí ele tá lendo com alegria, todo mundo quer ler, dá uma brigaiada. A gente tá precisando até daquele sininho da Assembleia de Deus, assim, porque, gente, calma, silêncio, cara, não briga, né? Vai dar para todo mundo ler. Então, eu incentivo você a ler, né, Provérbios, não importa se o dia tem menos dias do que o 31, leia, né? E eu também, gente, estou muito feliz, porque ontem eu terminei de ler o Novo Testamento, e meu objetivo era ler o Novo Testamento todo no mês de janeiro, até o dia 31 eu terminei com um dia. É Tô feliz. possível! Glória a Deus. Se você ler 10 capítulos por dia, você consegue ler o Novo Testamento em um mês. Eu não poderia deixar de divulgar isso, porque é uma coisa que foi tão boa para mim, vai ser boa para você também. Amém? Então, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela vida da Elisângela. Eu quero te agradecer por esse tributo que ela pagou ao Senhor, por essa oferta dedicada, por esse sacrifício, que foi um sacrifício, mas um sacrifício de amor, Pai. Oh, Deus, obrigado, porque quando nós assistíamos essa live, mesmo em horários diferentes, nós vimos o amor dela pelo Senhor. E esse amor é fruto do amor do Senhor por ela. Obrigado por essa vida inteira dedicada a Ti, Senhor. Desde a infância, Elisângela encontrou os Teus altares. E ela te ama profundamente. E o amor dela pelo Senhor nos inspira a te amar. Obrigado, Senhor, porque esse é um caminho sem volta. Obrigado, porque é maravilhoso te amar. É maravilhoso, porque isso é mais um ato de reconhecimento do seu amor, Pai, do que um ato de amar a Ti, literalmente. Nós reconhecemos que Tu és Deus soberano e te agradecemos por Sua bondade, tudo pelo qual o Senhor fez e tem feito por nossas vidas. Eu te glorifico por todas as pessoas, Pai, que estiveram juntas nesse desafio, pela Patrícia que ontem abriu a sua casa, pelas meninas que participaram ao longo do caminho. Pai, nós te louvamos porque a Elisângela não esteve sozinha. O Senhor estava com ela todos os dias. Desde antes dela despertar, o ânimo e a alegria do coração dela, Deus, já era visível, já era natural, Deus, expositivo. E que mês abençoado. Temos convicção que esse será um ano muito glorioso. E nós te agradecemos por tudo, Pai, pela tua bondade, pela tua justiça, pelo teu poder. E eu te peço mais, Senhor. Deus, que esse som que ela liberou possa se ecoar pelas nações da terra, que pessoas no mundo inteiro possam ser inspiradas a fazer o mesmo, Senhor, e que muitas pessoas possam ser abençoadas pela tua palavra. Oh Deus, quanto sangue foi derramado para que nós tivéssemos hoje disponível os provérbios e a tua palavra. Portanto, Pai, que possamos fazer valer todo esse sacrifício de mártires, o teu próprio sacrifício, Jesus, que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor nos ensina através da tua palavra, que nós não venhamos equivocadamente entender errado aquilo que Paulo fala a respeito que a lei mata.
Ah, Senhor, mas a tua palavra, na verdade, ela nos vivifica. Efésios 6:10 fala que, ah, Deus, a espada do Espírito é a tua palavra, que possamos ser amantes, apaixonados por tua palavra, Senhor. Possamos ler constantemente e que todos aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo possam ser cheios da tua palavra, para que se cumpra Efésios 6:10, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço, Pai. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Gente, eu vou desativar os comentários, vocês fazerem uns print aí e mandar pra gente. Ai, meu Deus, essa carinha inchada. Ah, Normal. normal. Deixa eu fazer um aqui, peraí. Posso mudar a minha luz aqui também. Eu acho que a amarela estava melhor. Sorrindo? Então, gente, muito obrigada. Hoje eu não vou falar. Amanhã, 6h31 da manhã. Apesar que eu estou sendo tentada a falar 6h31 da manhã. Mas as lives, elas estão salvas no feed e também no YouTube. No cantinho dali, a Patrícia, minha amiga abençoada, fez um canal para mim no YouTube. E as lives estão sendo salvas lá, tá? Daí você pode estar tudo organizado em playlist, gente. Muito chique a Patrícia fez. Eu não sei nem por onde começa e Deus coloca cada povo na vida da gente, que é bênção. O link está na bio do Instagram, tem o link lá. Clicando lá, você já vai ver o canal lá. Tá? Muito obrigada a todos. Cris, Deus te abençoe. Eu sei que daqui a pouco você já tem que dispensar os meninos para a escola. Não vai dar você voltar a dormir. Em 30 minutos, né? Agora vai dar 5 da manhã, então 5h30 todo mundo acorda. Já vou aproveitar e vou fazer o café. Vai dar tudo certo. Hoje você está muito Provérbios 31. O café vai estar pronto antes de todos acordar. Eu queria tanto falar tanta coisa, mas tanta coisa. Vamos marcar depois, vamos estudar depois um horário, tá? E a gente, para a gente falar sobre o Provérbios 31. Tá bom? Tá lá a Paty falando, ó, para continuar, porque tem o livro de Salmos, aí dá para fazer muito tempo. Gente, Salmos é muito psicológico, é muito profundo. Agora, tem uma série que eu fiz para mim mesma, em 2014, que a gente estava passando umas lutas, então eu estava precisando muito de parecer com Jesus. Porque senão ia dar ruim demais, eu ia bater, ia parar na polícia, eu acho que eu ia ser presa. E aí eu estava um tempo tenso na minha vida. E aí o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ele é demais. Ele me direcionou a pegar uma ação de Jesus e aí eu ia aprender com aquela ação. E aí eu escrevia. Aí eu fiz isso em 2014 e aí vira e mexe eu faço, depois de sempre, né? Eu descobri a fonte. Gente, fica a dica. Quando você estiver numa situação que você não sabe o que fazer, que seus nervos não estão te obedecendo, leia alguma passagem que Jesus está atuando, pegue ali um comportamento dele e aprende com aquele comportamento. Gente, vocês vão trazer emoção assim, tudo para o devido lugar. Glória a Deus. Vai ser bênção. Então tá, gente. Deus aplicável. Vou estar terminando essa live com muito vontade de ficar. Ai, Jesus, muito obrigada a todos. Deus continue abençoando. A gente vai comunicando lá nos stories o que a gente vai fazer. E nós vamos fazer uma live de Provérbios 31 com a Cris, para ela colocar tudo aquilo que Deus colocou no coração dela. A gente vai estudar esse dia aí. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Deus abençoe. Muitas amigas aqui que entraram. Pessoal de longe, de Portugal, de Fortaleza, de tantos lugares. Nossa, muito legal. De menos daqui. Ninguém daqui entrou. Estou dormindo. Gratidão, gente. Deus abençoe. Tchau.